Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série especial de eleições do PROEP. Eu sou o Luiz, eu sou um homem branco, com cabelo curto, tô com a camiseta preta, escrito Política se aprende, e atrás de mim tem um fundo branco. Nessa série, a gente discute sobre as eleições e vários temas relacionados à política. Nós, do Projeto de Extensão em Educação Política da Unicamp, que é um projeto formado por docentes e discentes da universidade, estamos aqui hoje para entrevistar a mestra e doutora em Ciência Política pela Unicamp, Monize Arquer. A Monize, ela fez doutorado e durante seu doutorado ela fez um sanduíche na Universidade de Oxford. E a gente hoje está com essa grande pesquisadora do CESOP, que é um grande centro de estudos de opinião pública, para a gente debater um pouquinho mais sobre o sistema eleitoral. Bem-vinda, Monize. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo. Bom, eu sou a Monize Arquer, eu sou uma mulher branca, de cabelo escuro, estou vestindo uma blusa verde, atrás de mim tem um fundo branco. Obrigada à equipe toda do PROEP pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Nós que estamos muito felizes. Eu queria começar perguntando, Monize, o que é o sistema eleitoral? Vamos lá, né? Nas eleições a gente escuta muito falar sobre o sistema eleitoral, sistema partidário, sistema político. Então vamos entender um pouquinho. O sistema eleitoral, ele basicamente é o conjunto de regras, leis, procedimentos que vão orientar e definir como os partidos vão lançar seus candidatos, como os eleitores, quando vão ser as eleições, como elas vão acontecer, quando os eleitores depositarem seu voto, como ele vai ser traduzido em cargo político, como esses candidatos vão ser eleitos. Então, basicamente, esse conjunto de regras, leis e procedimentos que vão determinar todo o funcionamento das nossas eleições e os resultados eleitorais. E faz diferença o tipo de sistema eleitoral nos países? Faz muita diferença. Por serem as regras que determinam todo o funcionamento da política, o sistema eleitoral ele diz respeito tanto à forma que os partidos vão poder atuar, ou seja, quantos candidatos eles vão lançar, quando as eleições vão acontecer, como esses partidos vão lançar esses candidatos, se fazendo alianças ou lançando candidatos sozinhos. Ele também vai definir como esses votos vão ser computados para ser transformados em cadeiras. Então, se seu voto vai eleger um candidato ou se seu voto também vai ajudar a eleger mais pessoas ali numa coligação, enfim. Isso também é importante para a gente definir como o próprio eleitor vai poder se comportar ali nas eleições, quando essas eleições vão acontecer. Então, assim, todos esses determinantes, inclusive o dia que a eleição acontece, pode ter influência dos nossos resultados eleitorais em como os candidatos, os eleitores vão agir. Então, saber como é o sistema eleitoral faz muita diferença e sistemas eleitorais diferentes, sem dúvida, geram resultados diferentes. E trazendo especificamente para o caso brasileiro, qual que é o nosso sistema eleitoral? Que princípios assim regem o nosso sistema? A gente tem dois tipos, duas fórmulas eleitorais ali para a gente definir quem vão ser os vencedores das nossas disputas, Então a gente tem a fórmula eleitoral que é o sistema majoritário. Então essa fórmula ela vai eleger prefeitos, governadores, senadores e presidente da República. E a gente tem o sistema proporcional, que daí vai eleger vereadores, deputados estaduais e deputados federais. O que isso significa, O sistema majoritário é aquele caso que você precisa de uma maioria de votos para ser eleito. A diferença que ele tem ali, uma ponderação, é que em municípios com mais de 200 mil eleitores, a gente pode ter 2 turnos de eleições. Ou seja, se nesses municípios maiores o candidato não conseguiu 50% dos votos mais um, a gente vai para o segundo turno. E aí nesse segundo turno também a gente precisa aí ver quem vai ser o vencedor. Nos municípios que não acontece isso, normalmente para as disputas para prefeito, principalmente, a gente daí, nesses municípios menores, os prefeitos que tiverem a maioria dos votos, mesmo que não chegue a 50%, já são eleitos. Já o voto proporcional, a gente tem um sistema aqui que é o sistema proporcional de lista aberta, que a gente chama, A gente tem a lista aberta e a lista fechada, e tem alguns modelos, digamos assim, híbridos pelo mundo, mas os mais tradicionais são de lista aberta e fechada. A lista fechada é quando os partidos oferecem uma lista com uma ordem hierárquica específica e o seu voto vai eleger os candidatos seguindo essa ordem que o partido definiu. Já os modelo proporcional de lista aberta, que é o caso do Brasil,
os partidos oferecem essa lista pra gente, mas essa votação é mais transitória dentro dessas listas. E é muito comum a gente ouvir falar em reformas, né? Principalmente eleitorais. Sim. Eu queria que você me contasse um pouquinho como que você vê nessa frequente reforma que acontece todos os períodos. Eu acho que é uma pauta que está em alta faz tempo, né? Acho que a gente está tentando suprir problemas, às vezes tentando entender um pouco mais os resultados disso, mas a gente está vendo muita gente falar de reforma eleitoral, de reforma política, de reforma de não sei onde. Eu acho que assim, especificamente que a gente está falando aqui sobre reforma eleitoral, eu acho que tem 2 pontos que podem ser interessantes. Eu acho que as reformas elas têm que vir para melhorar, nunca para piorar. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar, eu acho que a gente tem que pensar muito nessas reformas que estão pensando, por exemplo, em garantir a representatividade, em reduzir o não acesso ao poder público de minorias, em garantir a representação, né, mulheres, de negras, negros, enfim, de grupos sociais que às vezes não têm acesso. Então esse tipo de reforma acho que são extremamente importantes, que são reformas que a gente precisa fazer para melhorar a capacidade representativa do nosso regime. E também outro tipo de reforma que é importante também a gente pensar são reformas. Meu ponto a gente não pode pensar em reforma só como se fosse um teste, né? Todos esses atos que a gente vê em cada reforma que a gente faz, eles vão ter consequências importantes, né? E isso impacta diretamente na vida das pessoas. Então a gente não pode fazer o teste, se eu fizer uma reforma aqui, depois a gente vê o que acontece, qual que a gente volta. Não, isso pode ter consequências muito graves para o nosso regime. Então, eu acho que essas reformas que a gente está pensando, né, principalmente em reduzir a desproporcionalidade, em garantir a inclusão de grupos, de cotas e garantir a representatividade da população, elas são extremamente importantes. O único cuidado é esse, para a gente não fazer reforma como se fosse qualquer coisa, porque as consequências vão ser para nós mesmos, inclusive. Sim. E teria mais alguma coisa que você gostaria de falar? Bom, eu acho que, especificamente sobre as eleições, né, a gente vê que esse assunto é bastante importante. As eleições e o sistema representativo, o nosso regime democrático, eles impactam diretamente na nossa vida. Tudo que é definido no poder público, tudo que é definido pelos candidatos, quem vai sofrer as consequências somos nós como população. Então, o que eu sugeriria aqui é para a gente sempre tentar se informar com fontes seguras, buscar conhecer esses candidatos, conhecer os partidos, entender como funciona o sistema eleitoral e como os nossos votos vão ser transferidos para cadeiras, né? Como esses partidos, esses políticos que foram eleitos vão traduzir, né, nossas demandas em políticas públicas, vão nos representar publicamente, né, no poder, uma vez que eles estão no poder, e que a gente fique atento, acompanhe essa atuação desses candidatos, que a gente seja muito consciente nas nossas escolhas, que elas sejam feitas com base no nosso conhecimento, nas nossas preferências, nas nossas convicções, e que todo mundo continue acompanhando a página do PROEP, todas as redes, porque eu tenho certeza que a gente vai ter muita informação aqui e vai ser bom para todo mundo, coletivamente, porque é isso, né? A política influencia tudo. Nossa, muito obrigado. Eu tenho certeza que essa entrevista vai contribuir muito para a gente aprender um pouquinho mais sobre a política no Brasil. Obrigada então, pelo continue convite. acompanhando. Muito obrigado, amor. Obrigada.